Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Ana Paula e dando continuidade com a nossa disciplina de Análise de Alimentos 2, hoje vamos conversar um pouco sobre as principais análises que são realizadas para os alimentos que se encaixam na categoria de cereais e amiláceos. É importante compreender que quando a gente fala de cereais e amiláceos, tem uma gama muito grande de produtos. Então, vamos ver um contexto um pouco geral e vou demonstrar ali as principais análises realizadas. Vamos começar? Então eu trago aqui uma introdução sobre o que seriam os cereais. Então são alimentos, são designados como plantas, principalmente da família das gramíneas, que são cultivadas para a produção de grãos utilizados para alimentação humana e animal. Então, são as sementes que passam por um processo de secagem, denominada grão, e é utilizada para alimentação humana e animal. Exemplo, temos o arroz, o trigo, aveia, milho, cevada e soja. Os cereais, eles contêm amido, que é o componente principal dos alimentos humanos. Realmente, os cereais apresentam um elevado percentual de amido. E por que é o componente principal da alimentação humana? Porque a alimentação humana é composta basicamente de 80% de origem vegetal. Então, o amido é a principal fonte de energia para a nossa refeição. Contém também nos grãos dos cereais o germe da semente, que contém a gordura, ou seja, o lipídio. E essa proporção varia muito de acordo com o grão. E dependendo, se esse grão tiver um bom teor de gorduras, é possível fazer a extração desse óleo vegetal com um procedimento tecnológico adequado. E a semente ela é envolvida por uma casca, que é formada basicamente por celulose, que compõe um fator nutritivo, que é a fibra alimentar, muito importante, visto que a fibra está envolvida na mobilidade intestinal, na absorção de nutrientes no nosso organismo. E alguns cereais contêm uma proteína, como o glúten, que é indispensável para a formação do pão, principalmente o trigo, que é o mais conhecido, mas a aveia contém glúten, a cevada também tem, o centeio também tem glúten, ok? E os amiláceos? Bem, os amiláceos são alimentos provenientes de plantas que apresentam órgãos de reserva ricos em amido, E como eu disse anteriormente, são fonte de energia, carboidratos. Então, esse amido, ele é extraído das partes amiláceas de cereais, exemplo, arroz, trigo, aveia, o milho, entre outros, e de raízes, como a mandioca, tubérculos, como a batata doce, o cará e o inhame. A obtenção das farinhas que sejam provenientes dessas fontes é largamente utilizada na indústria para a formulação de pães, bolos, biscoitos e massas alimentícias também. E esse amido não é importante apenas para a indústria de alimentos, tem outras aplicações industriais. Contudo, para as fontes alimentares, eu vou mostrar para vocês aonde o amido é bastante empregado. Aqui eu trago essa figura que demonstra a versatilidade do uso do amido na indústria de alimentos. Então, é aplicado em produtos carnos, de forma a favorecer suculência, rendimento, maciez. Aplicado em um molho, para ajudar na consistência, na estabilidade e corpo do produto. Em bebidas, para a estabilidade da emulsão. Na panificação, para a padronização da força do glúten, textura, aumento da vida comercial, o prazo comercial. Em confeitos, ele ajuda na textura e auxilia na secagem dos confeitos. Em sopas, temperos e condimentos, também contribui para a textura e consistência.
No empanamento dos produtos alimentícios, ajuda na adesividade, que é uma questão de textura, né, do produto, viscosidade, crocância, redução da absorção de óleo durante a fritura. Para produtos lácteos também é empregado, para contribuir na textura e estabilidade. Então, basicamente, o amido contribui em textura, pois ele auxilia na consistência e também na estabilidade do produto. Mas o que interfere na qualidade desses produtos, dos cereais e amiláceos? Bem, são muitos fatores, né, quando a gente fala de alimentos, mas eu trouxe alguns aqui. Então, excesso de umidade na colheita ou no armazenamento, seja, no caso, o grão principalmente, né, os cereais. Porque se a gente tiver um grão ali que não esteja com uma qualidade adequada, uma umidade alta, ou mesmo presente uma contaminação por micro-organismos, dificilmente a gente vai ter um produto, um amiláceo, com qualidade. A temperatura extrema durante o armazenamento também interfere nessa qualidade, visto que a temperatura é um fator que favorece a produção de micro-organismos, degradação de compostos, né, do alimento. Deficiência hídrica durante o cultivo também interfere nessa qualidade, principalmente quanto à composição desse cereal, quanto aos seus nutrientes. Práticas de colheita e produção inadequada, infestação de insetos. Então, esses são alguns fatores que interferem nessa qualidade dos produtos cereais e amiláceos. Aqui eu trouxe um fluxograma que traz meio que possibilita a gente ter uma visão geral, né, do processo que ocorre com esses produtos, em que se tem a colheita, o debulhamento, peneiramento, armazenagem. Isso aqui principalmente com o grão após o cultivo, né? Uma questão depois do cultivo no campo. Essa fase se encaixa a etapa de extração e estabilização do grão de cereal. Depois ocorre processamento preliminar, seria a limpeza, acondicionamento e moagem. Então, com essa etapa, se obtém os produtos intermediários, como a farinha. E depois existe um processamento secundário, forneamento, extrusão, fermentação, obtenção de produtos finais, como pão. É lógico que aqui, esse fluxograma está mostrando um conceito total de como é utilizado esse produto dentro da cadeia produtiva, né? Chegando até o consumidor final, e as possibilidades de uso desse produto. Bem, então quando a gente fala dos cereais, os principais parâmetros avaliados são umidade, cinzas, proteína, lipídios, fibras e carboidratos. E vale lembrar que quando eu falo carboidratos, estamos falando basicamente de amido. Eu trouxe até essa figura que mostra a composição do grão de milho. Então, a gente pode ver que cerca de 61% do grão é amido. Então, por isso, os cereais são fonte muito importante de amido. Inclusive, a gente vai utilizar o milho como exemplo aqui para discutir os métodos analíticos, ok? Então, um procedimento que é muito importante para fazer uma avaliação inicial da qualidade do grão, bastante utilizado nas indústrias, é a classificação. Então, lembrando, estamos considerando o milho como nosso exemplo. Eu vou falar de uma forma bem resumida para que vocês possam compreender. Mas quando esse grão é recebido numa indústria, por exemplo, existe um processo que é feito durante a coleta das amostras, que leva em consideração o peso da carga disponível ali naquele caminhão para que se faça o procedimento de coleta. Mas assim, o que nos interessa agora é compreender como é feita essa classificação. Essa amostra vai chegar até o setor de inspeção, né, de matérias-primas ali da indústria, e vai ser realizado o quarteamento.
quarteamento utiliza um equipamento que é próprio para fazer esse procedimento. O grão é colocado logo acima, abre-se o compartimento, esse grão passa por canaletas que vão possibilitar a obtenção de uma amostra representativa. Essa amostra vai cair numa parte coletora que vai dividir a amostra representativa do restante dos milhos. Essa parte vai ser pesada, obtendo então em torno de 250, 300 gramas, que vai passar por um conjunto de peneiras. Essas peneiras têm um papel muito importante, porque o peneiramento vai simular o processo de pré-limpeza, em que vai acontecer igual está na figura aqui embaixo, né? Vai retirar, vai separar matérias estranhas, impurezas e os grãos quebrados, que são os fragmentados. E isso é muito importante para fazer a classificação, porque de acordo com a porcentagem de impureza, de fragmentados, você consegue definir o tipo desse milho. Mas, depois que você fez o peneiramento, aquele milho que ficou na peneira superior, ele vai ser classificado, em que vai avaliar como esse grão se apresenta. Ali, o procedimento é feito separando, de acordo com a classe, vamos dizer assim, dos grãos ardido, mofado, gessado, imaturo, xoxo, germinado, fermentado e carunchado. Então, de acordo com cada classe dessa, o grão é separado, é pesado. Com essa porcentagem, tem uma tabela que nos permite estipular a qual tipo esse milho pertence. Então, essa aqui é a tabela. Então, de acordo com a porcentagem dos grãos avariados, dos grãos quebrados, das impurezas e dos grãos carunchados, a gente consegue verificar a que tipo esse milho se enquadra. E é lógico, de acordo com o que a indústria trabalha, vai avaliar se o milho, independente do tipo que ele se encaixe aqui, está apto para ser usado como matéria-prima ou não. É lógico que o nosso foco é o controle de qualidade físico-químico, né, dos cereais e amiláceos. Mas, a fim de curiosidade, quando se faz a classificação do milho, faz a análise dessa matéria-prima, observa-se a presença de micotoxinas. As principais que são verificadas nos grãos de milho é a aflotoxina, que é produzida pelo bolor do gênero Aspergillus, e a fumonizina, que é produzida pelo Fusarium. Que se tem ali limites de tolerância, né, limites máximos de tolerância, e os procedimentos que podem ser feitos, existe um bem simples, que é utilizando uma luz UV, ou luz negra, em que fica essa lâmpada fica numa câmara, que fica como uma caixa, em qual ela fica mais fechada, e se tem uma abertura apenas para que você coloque as amostras de milho, e uma abertura acima para que você possa visualizar. O que acontece? Quando os grãos apresentam as micotoxinas, na presença dessa luz, eles vão apresentar uma fluorescência, uma coloração na qual vai se destacar ali, e é possível identificar a presença de micotoxina. Só que é bem isso, é um método para identificação de presença ou ausência. É lógico que existem controvérsias, né, com esse método, por ser muito simples, né, não permite quantificar, e também porque às vezes o grão está apenas quebrado e de alguma forma o amido fica mais exposto ou algum outro interferente, acaba tendo um comportamento bem parecido com o da micotoxina quando na luz, então apresenta uma coloração com uma cor meio fluorescente. Então pode possibilitar resultados
contraditórios. Alguns autores citam até que nesse método é muito fácil encontrar resultados falso negativo, porque nem sempre a quantidade de micotoxina que tem ali presente no grão vai ser possível identificar a olho nu. Um outro método que também permite fazer essa análise, mas aí permite até fazer a quantificação, é um método que utiliza como um scanner. É utilizado até nas indústrias. No caso, a amostra, ela precisa ser preparada, né? A amostra é moída, colocada numa solução de álcool a 50%, deixa ela ali de molho, né? A amostra de molho por uns minutinhos, depois de ser homogeneizada. E com o sobrenadante é feita uma análise em que se coloca uma solução de lavagem, né, preparando essa amostra, essa solução, e se tem umas fitinhas bem específicas para determinar tanto a aflotoxina como a fumonizina. Essa fitinha ela é introduzida no líquido da amostra, se aguarda um tempo, e depois desse tempo, essa fita é encaixada nesse equipamento. É igual vocês podem ver aqui na foto. Esse equipamento, depois de fechado e introduzido no scanner, vai justamente analisar e quantificar a presença dessas toxinas. E é um método que permite classificar, avaliar a qualidade daqueles grãos recebidos pela indústria. Um outro método que é muito mais preciso é a cromatografia líquida de alta eficiência. É bastante utilizado para quantificar, né, e identificar qual essas micotoxinas. Porém, é um método que exige toda uma preparação de amostra e também é um método mais caro, né, visto a questão de se ter, né, a necessidade de ter o equipamento. Ok? Bem, agora voltando para as análises físico-químicas, né, na qual é o nosso objetivo na disciplina, uma coisa que é interessante, que nós temos que preparar a nossa amostra. Então, para a obtenção da amostra analítica, o procedimento seria homogeneizar os grãos dentro da embalagem de recebimento, espalhar esses grãos em uma superfície plana e limpa, e a gente deve realizar a técnica de quarteamento. E depois disso, que a gente faz a técnica de quarteamento, a gente obtém a quantidade necessária, né, para fazer as nossas análises, e esse grão deve ser moído, ou seja, reduzir o tamanho dos grãos. Eu vou tentar ilustrar aqui como que é o procedimento do quarteamento. Então, considere que você esparramou os grãos de milho numa bancada, formou uma camada uniforme, né, quanto à espessura dessa camada. E nisso você vai fazer bem como está aqui na figura. Você vai fazer como uma cruz, o mais ao centro possível da amostra. Depois, você vai ter que separar as partes de interesse. No caso, quais seriam essas partes de interesse? Você deve considerar quadrantes opostos no sentido da diagonal. Então, esses que estão com X, né, são opostos, você vai desconsiderar, você vai retirar. E você vai tirar as duas partes opostas na diagonal, que vai formar a sua amostra analítica. É lógico que, se ainda assim você tiver uma quantidade muito grande de amostra, você vai prosseguir com o quarteamento até você conseguir uma quantidade suficiente para as suas análises. E depois, como eu disse, vai fazer a redução do tamanho dos grãos pelo processo de moagem. Então, um dos parâmetros, né, que podem ser avaliados para os grãos é a determinação de umidade. O método em estufa orienta que se pese 2 gramas, né,
de amostra, ela deve estar moída, deve ser espalhada de forma homogênea em uma placa de Petri previamente tarada e deve se submeter ao aquecimento a 130 graus Celsius até a obtenção de um peso constante. Depois ela deve ser resfriada em dessecador, aproximadamente 30 minutos, e então pesar essas amostras. O que é importante saber é que os métodos analíticos estão passivos de adaptações, né? Então vamos supor, é possível que vocês vejam alguns autores de artigo ou alguns vídeos mesmo instruindo quanto ao método de determinação de umidade com um grão inteiro em estufa. Existe essa possibilidade? Sim, existe. Existe a possibilidade de fazer o método a 105 graus Celsius? Também existe. O que vai mudar, basicamente, é o tempo em que esse produto, né, em que essa amostra vai ficar na estufa. A 130 graus Celsius, esse método que eu acabei de explicar, orienta que em 1 hora, normalmente se consegue finalizar essa análise. Porém, a gente tem que entender que cada amostra tem um comportamento diferente. Então, por isso, tem que se avaliar a obtenção do peso constante. Eu trouxe ali, também como curiosidade, um equipamento que é um medidor de umidade para grãos. Normalmente as indústrias utilizam esse equipamento devido à rapidez. Então, ele pode ser utilizado para os grãos inteiros. Nele contém um sistema de balança, né? Como funciona? Aqui do lado dele tem como um copinho medidor, em que você pega justamente essa quantidade de grãos e despeja aqui nesse funil, que justamente aqui tem um sistema de balança. Esse equipamento, ele consegue avaliar a umidade de diversos grãos, no qual você deve programar o grão de interesse. Então ali a gente colocaria milho, colocaria os grãos no funil e iniciaria a medição. E esse produto, esse equipamento, ele faz a determinação muito rápida, coisa de menos de 30 segundos. E outro fator interessante é que é uma análise que não é destrutível, né? Os grãos, eles vão sair inteiros, ali despejados na bandejinha logo abaixo. Então é bastante vantajoso, né, para a indústria. Então, outro parâmetro é a determinação de cinzas. Bem, a determinação de cinzas pode ser feita da seguinte maneira. Vai se pesar de 5 a 10 gramas da amostra em cadinhos previamente tarados, né? Como é feito esse procedimento? Os cadinhos devem estar higienizados, devem estar secos e são colocados em mufla, um aquecimento a 550 graus Celsius por aproximadamente 1 hora, ou seja, deve ficar 1 hora nessa temperatura exata. Então, pesou a amostra, vai iniciar a calcinação. Em vídeos anteriores eu expliquei que a calcinação, o processo de obtenção das cinzas, ele pode ser obtido depois que você pesou as amostras no cadinho, você pode fazer a queima, né, da amostra em chapa. Isso para que você consiga consumir ali a matéria orgânica, a maior parte dela, e depois levar para calcinar em mufla. Porém, existe a possibilidade de fazer esse procedimento calcinando em mufla com aquecimento gradativo. Então, você começa aumentando os graus ali, aproximadamente 50 graus a cada 20 minutinhos. Você pode fazer dessa forma. E depois que você obteve as cinzas, né, que ficou a amostra bem esbranquiçadinha, você vai colocar no dessecador, esperar esfriar e depois vai pesar. Uma coisa importante para se saber é que, e se a cinza não ficou esbranquiçada de primeira? O procedimento é você pingar algumas gotas de água, na qual você vai até observar que se a cinza estava meio acinzentada, normalmente ela fica um pouco mais escurinha. E você vai levar novamente para o aquecimento em mufla. Porém,
Antes, você vai ter que evaporar um pouquinho essa água em chapa aquecedora e depois retorna para a calcinação. E aí segue o procedimento, até ela ficar bem branquinha, esfriar e pesar. Outro parâmetro importante para a qualidade de cereais e amiláceos é a determinação de proteína. Aqui no caso, eu não vou entrar muito no critério do procedimento, porque eu já expliquei em uma aula anterior. Mas a gente tem que lembrar que a determinação de proteína ocorre em 3 etapas, em que se faz a digestão das amostras com bloco digestor, utilizando ácido forte. Depois, a gente faz a destilação do nitrogênio e a titulação com uma solução ácida. Outro fator importante para a análise de proteína é que, para que nós possamos fazer os cálculos e obter realmente a porcentagem de proteína naquela amostra, existe um fator, que é um fator de conversão de nitrogênio total em proteína para determinados tipos de alimentos. Então, a gente pode ver ali que existe um fator específico para a farinha de centeio e farinha de trigo, que na verdade é o mesmo valor. Existe um valor para macarrão, para cevada, aveia, amendoim, soja, entre outros. Então, dependendo do que for a sua amostra, você deve identificar qual fator de conversão a ser utilizado. Caso a amostra não esteja tabelada aqui, você vai considerar ali como outros alimentos, que é o fator de 6,25. Então, com os dados que você obteve durante o procedimento, para análise de determinação de proteína, você vai conseguir realizar os cálculos para determinar a porcentagem de proteínas. Só que tem um procedimento, porque primeiro você tem que determinar a massa de nitrogênio. Que a massa de nitrogênio você vai precisar do valor, o volume gasto do HCl na titulação, que deve ser multiplicado pela molaridade dessa solução, multiplicado por 14. Depois você vai determinar a porcentagem de nitrogênio, em que você vai pegar justamente aquela massa de nitrogênio, dividir pela massa da amostra e multiplicar por 100. Com isso, e com o valor do fator de conversão já determinado, você vai multiplicar, então, a porcentagem de nitrogênio por esse fator de conversão e conseguir obter, então, a porcentagem de proteínas na sua amostra. Para a determinação de lipídios, existem métodos em que se utilizam a extração em Goldfish e tem também o procedimento utilizando o Soxhlet. Eu trouxe aqui um procedimento utilizando o Goldfish. Não sei se vocês conhecem, mas é esse equipamento que permite fazer uma destilação, uma extração em solvente quente. Então, você vai pesar de 2 a 5 gramas da sua amostra. Para a determinação de lipídio, a amostra ela precisa estar seca, com ausência de umidade. Porque a umidade, nós estamos querendo obter o lipídio. A água e o lipídio são immiscíveis, Então, com essa quantidade de água na amostra, pode interferir no nosso resultado. Então, é necessário que ela esteja seca. E essa amostra deve ser pesada em um cartucho de papel filtro, ou caso se tenha o cartucho de celulose. Tudo vai depender do equipamento que você está utilizando, Esse cartucho, ele vai conter a sua amostra. A forma de se preparar ele, a gente faz um processo de dobramento, do papel filtro, e a gente pode utilizar, para poder fechar esse cartucho, grampos ou mesmo barbante, amarrando todo ele depois de colocar a amostra. Mas, na hora de colocar a amostra, com esse cartucho de papel pronto, você vai adicionar logo ao fundo dele um pedaço de algodão, vai colocar a sua amostra, pesando sempre e anotando os valores. Depois você coloca mais um pouquinho de algodão sobre a sua amostra e faz o fechamento do cartucho.
Esse sistema utiliza de reboilers. Então, você precisa colocar esse papel, esse cartucho, numa cestinha metálica que permite acomodar o cartucho, que depois vai ser introduzido dentro do reboiler e instalado aqui no sistema do Goldfish, né? Ok, depois que você preparou o equipamento, você vai realizar a extração. Bem, a extração é realizada utilizando éter de petróleo. Então, no reboiler fica a amostra na cestinha, e aqui você vai colocar o éter de petróleo, numa quantidade até cobrir o cartucho, para que a amostra possa ficar realmente mergulhada no solvente durante o aquecimento. Então, você vai aquecer em torno de 90 graus. Quanto ao tempo, fica em torno de 4 a 5 horas nesse processo de extração, e depois disso você vai fazer a recuperação do solvente. A recuperação do solvente, você pode ver que o equipamento ele tem uma haste. Essa haste é que justamente tem um ganchinho na ponta que segura a cestinha quando ela está aqui dentro do reboiler. Então, você vai fazer um procedimento de erguer essa haste, que vai fechar uma saída que tem aqui, na qual goteja o reagente durante todo o processo de refluxo, né, dele, com aquecimento e condensação. E com isso, você vai permitir que o solvente seja recuperado aqui no reboiler. No caso, aqui no reboiler vai ficar o lipídio, o solvente vai ser recuperado na parte superior. É que acontece o seguinte, você não consegue fazer a recuperação total desse solvente. Ele acaba ficando um pouquinho aqui junto com a amostra. Então, para isso, depois de fazer a recuperação, né, desse solvente a 140 graus e que ficou esse pouquinho de solvente junto com o seu lipídio lá no reboiler, você vai ter que fazer a evaporação do éter em estufa. Esse procedimento é feito em estufa a 105 graus Celsius e é importante que a porta da estufa esteja um pouquinho aberta, porque o éter ele é volátil, né? É inflamável, então por toda a questão de segurança, a porta da estufa deve ficar entreaberta para que os vapores possam sair. Depois que você conseguiu evaporar totalmente esse éter, você vai colocar os seus reboilers para esfriar no dessecador e depois disso você vai pesar. Então, trata-se de um procedimento gravimétrico, né, que você consegue obter o peso do lipídio. A equação para essa determinação é essa, em que o teor de lipídios por cento, né, é conseguido a partir da massa do reboiler com lipídio menos, né, subtraído da massa do reboiler vazio, dividido pela massa de amostra utilizada para fazer a análise. No caso aqui, se você estiver considerando a massa em base seca, basta depois você converter o seu valor para a base úmida. E, no caso, você multiplica por 100 para obter a porcentagem. Ok? Para os cereais e amiláceos, é muito importante fazer a determinação de fibras. Então, eu vou tentar explicar aqui para vocês os procedimentos que existem, né, os métodos que existem na literatura referente a essas determinações. É importante frisar que, quando a gente fala de alimentos, a análise que deve ser, né, o que é recomendado para alimentos, é determinar a fibra alimentar total. Contudo, o método de fibra bruta ele foi muito utilizado por bastante tempo e que hoje a gente pode dizer que ele é indicado para determinações em produtos tais como rações animais. Mas assim, para que vocês possam conhecer, o processo de determinação de fibra bruta, ele utiliza de uma digestão ácida e de uma digestão com uma base. Contudo, o método que eu trago aqui, de acordo com o Instituto Adolfo Lutz, esse método segue apenas com a digestão com ácido. Eu vou descrever qual é o procedimento aqui para vocês. Bem, primeiro,
a gente tem que obter o extrato lipídico da amostra e transferir ele para um Erlenmeyer. Isso, a gente vai fazer a adição de uma solução ácida e de um agente filtrante e vai fazer um procedimento de refluxo, né? Então, nesse Erlen, a gente vai instalar um condensador com o processo ali de condensação, né? Ou seja, ligar a água para resfriamento, para que ocorra o refluxo, porque essa solução vai ser aquecida até ebulição. Então, vai ficar ali por aproximadamente 1 hora. Depois, você vai filtrar essa solução a vácuo em um cadinho de Gocke, que é como um cadinho daquele de porcelana utilizado para cinza, só que tem uns furinhos na parte inferior dele. E ele deve estar com areia de atomácea, que ela vai permitir, ela é justamente um agente filtrante, né? Então ela impede que as partículas passem pelos orifícios do cadinho. Depois você vai lavar esses resíduos que ficaram ali no cadinho com água fervente, depois com álcool e por fim com éter. Esse cadinho vai ser levado então para a estufa para ser seco e vai ser pesado depois de resfriado. Esses resíduos que ficaram no cadinho vão ser incinerados em mufla, assim como o procedimento de obtenção de cinzas, e vai ser pesado depois que esfriar. Então, a quantidade de fibra bruta, né, na sua amostra vai ser justamente essa perda de peso. Então, é um método que utiliza somente o ácido para fazer a digestão da parte orgânica ali da amostra, deixando apenas as fibras. Porém, esse método ele é bastante agressivo. Por isso, ele não é muito indicado para determinar justamente a fibra disponível no alimento, porque acaba, de certa forma, degradando alguns compostos, fibra mesmo, importantes, nas quais deveriam ser quantificadas. Então, como sugestão, tem o método de fibra alimentar total. Por que esse método é mais interessante? Porque com ele utiliza-se um kit de enzimas que vão justamente simular como seria o processo digestivo humano. Então, por isso, o ideal é obter a fibra alimentar para que a gente possa, então, ter um resultado mais fiel. Então, de uma forma assim, bem resumida, porque é um procedimento bastante extenso, então é feita a preparação da amostra. O que seria essa preparação da amostra? A amostra ela precisa estar seca e desengordurada. Depois é feita a preparação dos cadinhos de vidro, porque existe um cadinho bem específico para essa análise. Ele é um cadinho de vidro, na parte inferior dele, ele tem como se fosse um material poroso, que é um vidro também, né? Um material de vidro, mas ele é poroso. Ele tem os poros muito pequenos. E com isso ele permite fazer a filtragem para que as fibras ficam retidas ali nesse cadinho. Tá, depois desse procedimento, você deve fazer o tratamento enzimático. O tratamento enzimático são 3 enzimas. Essas enzimas, elas têm critérios assim de pH, temperaturas, na qual o procedimento em banho-maria, né, em aquecimento, deve ser realizado para que a análise ocorra corretamente. Depois é feita a diluição em álcool, 95%, para que ocorra a precipitação da fibra solúvel. Depois filtra-se esse hidrolisado, que já passando ali para os cadinhos, num sistema a vácuo, porque realmente os poros do cadinho é bem pequeno, então a filtração fica até difícil de ser feita, é necessário vácuo. Depois, os resíduos vão ficar nesse cadinho e eles devem ser secos em estufa. E depois deve ser determinado proteína e cinzas desses resíduos, que esses valores serão aplicados numa equação para então determinar o teor de fibra alimentar. Gente, é uma questão só de poder trazer para vocês que existem esses métodos, porque o ideal seria vocês poderem realmente acompanhar essas análises para que vocês possam realmente aprender, né, como que é o procedimento. Então, depois que é feito o procedimento,
tem as equações, né, os cálculos que você deve fazer para determinar tanto a fibra bruta como a fibra alimentar total. Para determinar a fibra bruta, você vai aplicar, então, na equação, o número de gramas de fibra bruta determinado, em que você multiplica por 100 e divide pela massa da amostra em gramas. Com isso, você tem a fibra bruta. Lembrando, novamente, que não é um método indicado mais para alimentos. É indicado mais para rações animais. E para determinar, então, calcular a porcentagem de fibra alimentar total da sua amostra, você vai utilizar essa equação, em que você vai utilizar o resíduo total da amostra, que ele vai ser subtraído pelo teor de proteínas desse resíduo, subtraído pelo teor de cinzas, né, desse resíduo também da amostra, subtrair pelo resíduo total do branco, porque sim, durante o procedimento você faz o branco analítico, no qual segue os mesmos procedimentos do que feito para a amostra. Você vai multiplicar por 100 e dividir pela massa inicial da amostra. Então, assim, até na equação aqui você verifica que por que é um procedimento mais complexo, você precisa de muitos pesos, né? Você utiliza pesos de diversas etapas ali do procedimento para você obter, então, a fibra alimentar total. E um detalhe importante é que não é uma análise que é comumente feita devido ao custo, porque o kit das enzimas normalmente é bem caro. Então, dificilmente você vai ver esse procedimento sendo feito com certa frequência, né? Normalmente, vamos supor, se é uma análise que você vai trabalhar com uma amostra e que a determinação da fibra ali no seu produto realmente é muito importante, por exemplo, num projeto de iniciação científica, a fibra é um parâmetro muito importante ali para a sua amostra, aí pode ser que compense realmente avaliar o teor de fibra. Caso contrário, a fibra entraria junto com o teor de carboidratos totais, né? Muitas vezes determinado por diferença. Que, inclusive, determinação de carboidratos é um parâmetro também importante para as amostras de cereais e amiláceos, em que carboidratos, considerando, né, as análises que a gente falou anteriormente, carboidratos por cento seria obtido a partir da diferença, no qual do valor de 100, né, que seria 100%, você iria subtrair o valor obtido da umidade. Lembre-se que é sempre a média, né, das análises, e considerando principalmente esses valores já em porcentagem, então o quanto por cento de umidade, né, que tem na sua amostra, o quanto por cento de cinza, o quanto por cento de proteína, de lipídios e fibras. Isso seria o teor de carboidratos por diferença. E como eu disse anteriormente, caso vocês não determinem fibras para a sua amostra, devido aos fatores, né, como eu citei, você iria determinar fibras totais. Então, é até importante citar que a equação aqui, da forma que eu coloquei, o que vocês estariam determinando como carboidratos? Basicamente, açúcares e amido presente na sua amostra. Ok? E se a gente for falar, lembrando que nós estávamos falando basicamente mais para cereais, né? Mas se a gente for falar quanto análise de farinhas e produtos similares, bem, a farinha de trigo, principalmente, ela é um produto amiláceo mais importante mundialmente, né? Porque é utilizada para fazer pães, que dependendo muito assim da cultura do país, o pão está presente em diversas refeições durante um dia. Então, ele é, inclusive, um alimento muito importante ali para a dieta, né? Do país. Por exemplo, região ali do Oriente Médio, eles consomem bastante pão em suas refeições principais. Então, se a gente for avaliar quais seriam os parâmetros importantes? Bem, composição centesimal,
seguindo os procedimentos que eu falei anteriormente para cereais. Determinação da acidez e pH, o amido, né, que equivale ao carboidrato total, mas que existe método para a determinação específica, né, desse amido, que nada mais é do que a determinação por fim em glicose, porque vai de uma certa forma decompor esse amido e determinar por fim o teor em glicose. Determinação do glúten, determinação de bromato também. O bromato ele é bastante utilizado em massa fresca, para pão, por exemplo. Ele é um agente oxidante que tem função melhorador e branqueador. Contudo, existe legislação que determina qual teor de bromato que pode vir a ser adicionado ou não no produto. Então, quanto à determinação de acidez, para as farinhas e produtos similares, o método utilizado é o que eu vou descrever agora para vocês, em que segue o método da acidez álcool solúvel. Bem, para esse método, vai pesar aproximadamente 1 grama da amostra em um becker de 25 ml ou maior. Vai transferir para um Erlenmeyer que tenha tampa. E com isso você vai utilizar 25 ml de álcool etílico PA, para poder transferir totalmente essa amostra do becker para o Erlenmeyer. Bem, você vai agitar esse frasco por algumas vezes, para que a farinha dissolva ali no álcool, e vai tampar. Deixa em repouso por 1 hora, para que ocorra então a interação da extração realmente dos ácidos presentes ali na amostra. Bem, com isso, vai decantar a farinha e você vai retirar 20 ml do sobrenadante com auxílio de uma pipeta volumétrica e vai passar para um outro Erlenmeyer. Nesse outro Erlenmeyer, você vai adicionar algumas gotas de solução de fenolftaleína a 1% e vai realizar a titulação. Você vai titular com solução de hidróxido de sódio a 0,1 molar ou a 0,01. Isso até obter uma coloração rósea persistente. Mas é interessante sempre avaliar o ponto de viragem para que não ocorra o exagero, né? Porque senão você vai estar superestimando, né, esse resultado. Então, verificou ali a viragem, verifica se persistiu por alguns momentos e determina já o volume final da titulação. A análise deve ser realizada em triplicata e sempre fazendo o branco, né? O branco analítico vai utilizar 20 ml de álcool. Com isso, você vai determinar, então, a acidez e comparar com os parâmetros de referência. Bem, essa análise é indicada para esse tipo de amostra porque o trigo, ele não, ou melhor, a farinha, né, e seus similares, ele não vai solubilizar em água. Então, esse método é indicado para esses produtos. Bem, depois que você tem, então, os dados da análise, você vai efetuar o cálculo para determinar, então, essa acidez em álcool solúvel. Você vai precisar, né, aplicar aqui na equação o número de volume, ou seja, o número de ml da solução de hidróxido que foi gasto na titulação, subtraído do que foi gasto para titular o branco. Você vai multiplicar pelo fator de correção da solução de NaOH, né? Lembra dos outros exemplos de exercícios que eu dei, que era em torno de 0,98, né? Então, tudo depende na hora da padronização da solução. Você vai multiplicar por 100 e dividir, então, pela massa da amostra em gramas, multiplicado por um fator de conversão. Então, é importante não confundir esses fatores. Esse Czinho ali é fator de conversão, no qual o que você vai analisar? Se você utilizou uma solução de hidróxido de sódio a 0,1 molar, você vai colocar ali na sua equação o fator de conversão igual a 10. Se você utilizou a solução de hidróxido de sódio a 0,01 molar, você vai colocar então ali no lugar de C o valor igual a 100. E resolvendo essa equação, você vai conseguir a sua acidez em ml por solução, né, a concentração por cento, concentração de hidróxido de sódio.
Outra análise importante para as farinhas e similares é a determinação de glúten. Esse que eu vou trazer é um procedimento, vamos dizer assim, em laboratório, né? Mas o glúten, né? Se for caso de curiosidade, vocês tenham para ver como ele é possível fazer em casa mesmo. No qual você consegue, depois que você preparar a massa de trigo, um pouquinho de sal e água, você vai lavando a massa bem, a massa até obter a consistência mesmo daquela massa de pão, e você vai lavando em água até retirar todo o amido e você consegue ver então aquela consistência ali do glúten, né, a massa de glúten. Mas o procedimento analítico seria pesar 5 gramas da amostra em um becker de 100 ml. Você vai adicionar 10 ml, né? Faltou ali 10 ml de solução aquosa de cloreto de sódio a 5%. Você vai misturar com bastão de vidro, isso até ele formar uma massa, né? Bem misturadinha ali, bem homogênea. Você vai deixar em repouso por 30 minutos. Depois que acabou esse tempo de repouso, você vai colocar água, vai cobrir essa massa ali dentro do becker com água e deixar 30 minutos em repouso. Depois, sobre uma peneira, você vai lavar esse aglomerado, né, essa massa, em água corrente, que aí vai retirar todo aquele amido. E durante esse processo, você vai amassando aquele aglomerado levemente com as mãos. E durante a lavagem, você vai adicionando gota de solução de iodo, uma solução saturada, até que a água não apresente mais uma coloração azul. Aqui nesse ponto, eu quero que vocês lembrem quando eu expliquei sobre o método de determinação de vitamina C por iodometria, no qual lá a gente utilizava uma solução de amido a 1% como um indicador, né? Aqui é o mesmo princípio. O amido, quando interage com a solução de iodo, ele apresenta essa coloração azulada. Então, conforme você vai pingando e aparecer a coloração azulada, quer dizer que tem amido. Então, continua a lavagem daquele aglomerado. Depois, você vai, assim que você viu que não está mais formando aquela coloração azul, ou seja, retirou todo o amido, você vai colocar essa massa em um vidro relógio. Ele deve estar previamente aquecido em estufa, ou seja, ele deve ter seu peso tarado, né? E você vai colocar essa amostra e qualquer outro fragmento que tenha ficado ali retido na peneira, né, para que você tenha a massa correta, né, desse glúten presente na sua amostra. Você vai fazer a secagem em estufa a 105 graus Celsius por 5 horas. Depois vai deixar esfriar em dessecador e vai pesar essa amostra para determinar então a porcentagem de glúten. E o cálculo aqui para determinar, né, essa massa de glúten é essa equação, que você vai colocar o número de gramas de glúten seco vezes 100 dividido pela massa da amostra em gramas. Com isso, você obtém glúten seco por cento. E agora, quais seriam os parâmetros avaliados para analisar em pães, biscoitos, produtos de confeitaria e massas alimentícias? Então, assim como os demais, né, tanto cereais como as farinhas, a composição centesimal. A composição centesimal ela é importante para um produto, porque a partir dela você consegue compreender a característica nutricional do seu produto. E aí você vai determinar também, pode, né, determinar acidez, glúten, basicamente o mesmo procedimento que eu expliquei anteriormente, né, para farinhas. E você pode determinar também glicídios em açúcares redutor e não redutor, cujos procedimentos também já foram brevemente explicados, né, na qual você determina para açúcar redutor vai ser quantidade de açúcares em glicose e não redutor quantidade de açúcares em sacarose. E você pode determinar também os corantes naturais e artificiais que estejam presentes na sua amostra. Então, novamente trago aqui, né, a informação de que o trigo é o amiláceo mais importante mundialmente.
farinha de trigo. E a farinha, a de uso doméstico, no caso, ela é classificada em 3 tipos e é definida de acordo com os limites máximos de tolerância. Ela pode ser inserida no grupo do tipo 1, tipo 2 ou integrais, né, as farinhas de uso doméstico. Aqui do lado eu coloquei uma tabela que traz ali a composição média do grão de trigo, né, em porcentagem. Então, quanto ao teor de umidade no grão, é em torno de 11 a 14%, né? Proteína, de 9 a 16%. Então, a gente vê que o trigo tem um teor muito bom para um vegetal, né? De proteínas. Gordura, de 1,8 a 2,5%. Cinzas, de 1,6 a 2%. Carboidrato, vocês lembram do milho que eu mostrei? O milho tinha em torno de 61%. Né? Ali estava de uma forma bem generalizada. Aqui o carboidrato é em torno de 69% e 76%, sendo que desse carboidrato, de 65% a 71% é amido, 1,5% a 3% açúcar e 1,8% a 2,5% são as fibras. E ali as demais colunas demonstram a porcentagem dessa centesimal, do farelo, do germe e do endosperma. Então, a farinha de trigo do tipo 1, ela deve apresentar um teor máximo de cinza, considerando base seca, de até 0,80%. Quanto à sua granulometria, 95% do produto deve passar por uma peneira de abertura de malha de 250 micrômetros. O teor de proteína deve atingir, no máximo, um valor de 7,5%. A acidez graxa, ela, como eu posso explicar? Ela é a determinação da acidez da parte lipídica, né? Vamos dizer assim, porque, como a gente viu, nos grãos de trigo existe lipídios. E dessa farinha mesmo fica a porcentagem de lipídios ali. E existe um método para essa determinação, né, que é um método também por titulação, no qual você vai determinar o resultado em miligrama de hidróxido de potássio por 100 gramas do produto. E que deve ser, no máximo, de acordo com a legislação, de 100 mg de hidróxido de potássio por 100 gramas do produto. O teor de umidade deve ser de, no máximo, 15%. A farinha tipo 2, a gente vai ver que não tem alguns parâmetros ali que se mantêm o mesmo, né? Como a granulometria, a acidez e o teor de umidade. Então, o teor máximo de cinza para uma farinha tipo 2, em base seca, deve ser entre 0,81% e 1,40%. O teor de proteína, que é o que diferencia, né, entre elas, deve atingir um valor entre 7,5% e 8%. A farinha do tipo integral, a farinha de trigo, deve apresentar um teor máximo de cinza entre 1,41% e 2,50%. Então, vocês observam que quando a gente fala de cinzas, a gente tem que lembrar que a cinzas está ali a matéria inorgânica, que basicamente são os minerais, né? Os minerais presentes na sua amostra. Então, a gente pode ver que a farinha integral, comparada do tipo 1, que era 0,80%, nossa, ela tem muito mais minerais, né? E é justamente devido à sua forma de processamento, né? Visto que ela mantém algumas partes ali do grão que são mais ricas em minerais. Quanto à granulometria, não se aplica para esse produto. O teor de proteína, então, deve ser de no máximo 8%. A acidez e a umidade se mantêm assim como as demais. Então, aqui, pessoal, eu trouxe uma legislação mais abrangente, né, referente a esses produtos, né, com base em cereais e amiláceos, em que nós temos a portaria número 763 de 2004, que é um regulamento técnico de identidade e qualidade para a classificação da farinha de trigo. Podemos citar aqui algumas legislações para farinhas, que é a RDC 263 de 2005,
que nela está o regulamento técnico para produtos de cereais, amidos, farinhas e farelos. Então, é a legislação mais abrangente, que inclusive então se encaixa também para cereais e derivados, né? E tem a RDC 150 de 2017, que ela trata justamente sobre o enriquecimento, né, das farinhas tanto de trigo como de milho, porque essas farinhas devem ser enriquecidas com ferro e com ácido fólico. Então, se encaixaria aqui também o parâmetro para farinha de trigo ou milho fortificadas com ferro. E temos a portaria 36 de 1998, que está referente aos alimentos à base de cereais para alimentação infantil, que é justamente o regulamento técnico que fixa, né, os parâmetros de identidade e qualidade para os alimentos que têm como base cereais, que são direcionados para a alimentação infantil. Bem, então é isso que eu gostaria de trazer para vocês, referente ao controle de qualidade de cereais e amiláceos. Eu vou colocar as atividades para que vocês possam desenvolver e o material complementar para que vocês possam assistir os vídeos referente a algumas das análises que eu consegui explicar aqui para vocês, ok? Muito obrigada!